O senhor sabe que alguns membros entraram na justiça para que ele preste conta. Ganharam em primeira instância. E ele está recorrendo para não prestar contas. Então é disso que esse pastor está falando, porque ele conhece bem. Só que ele está dizendo: olhe, gestor, presidente, olhem pastores auxiliares, se na administração de vocês, é isso que ele está dizendo e ele tem autoridade para dizer. Se vocês não prestam contas aos membros que só fazem contribuir, também não ensinem a palavra de Deus, porque vocês estão enganando o povo. Então isso é muito grave. A gente vai, como eu falei, né, doutor Miguel, mostrar outros trechos aqui, não só dessa palavra dele, mas como de outras, e a gente vai, doutor Miguel, comentando. Vamos colocar. Nós estamos vivendo numa época onde tem muita gente travestida de pastor, mas são lobos, são ladrões. Não estão preocupados com a sua alma, estão preocupados com o seu bolso. É agradar a você, enganar você, pedir suas ofertas, isso e pronto, e enriquecer-se à custa da igreja. Mas aqui eu desafio debaixo do sangue de Jesus. Amém? Da sede à menor cidade ou a menor igreja no estado de Pernambuco da DCeara. Transparência. Transparência. É por isso que eu ensino. Tem gente que tem um medo de ensinar sobre dízimos e oferta por causa de alguns youtubistas que tem por aí falando besteira no YouTube e ele sofreu alguma coisa lá com os pastores dele, quem sabe roubaram ele, enganaram eles, aí eles hoje querem generalizar. Eu achei engraçado, Josué. Youtubesta, quer dizer que eu e tu, nós somos youtubesta. Tenho o maior prazer de ser youtubesta. Não, isso aí não me atinge, não. Agora, eu achei engraçado ele chamar que esses pastores são ladrões. Foi um termo lobos e ladrões. Lobos e ladrões. Ele está se referindo a quem? Qual pastor que ele já foi ovelha? Que ele já trabalhou junto? Que conhece em profundidade. Conhece em profundidade. Quer dizer que ele chamou o pastor dele de ladrão, porque ele conhece. São pastores, são devoradores, gostam muito de dinheiro, são pastores famintos por dinheiro. Ele quis dizer isso, são pastores realmente que só pensam em tirar dinheiro do bolso dos membros, das ovelhas, para enriquecimento, ele disse. E ele tem autoridade para falar. Tem autoridade para falar, que ele conhece. Conhece. Ele conviveu lá dentro, ele sabe que há realmente esse tipo de coisa, quer dizer que enganam vocês. Aí é que está o engano. Você veja a situação dele. Ele coloca de forma bem clara de quem ele está falando. Foi o mesmo pastor que, quando ele saiu, o chamou de estuprador de igreja, porque estava diminuindo a questão da arrecadação por conta da avalanche de membros que estavam indo para a DCeara. Então, a DCeara cresceu, mas cresceu, segundo o pastor presidente da Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, tirando do aquário dele. Esses pastores ficam tirando do aquário, não vão atrás, eles ficam atrás dos empresários que estão na igreja. E, inclusive, usou um termo muito chulo para o vocabulário de um pastor. São estupradores, vigaristas, lobos devoradores. É o que ele agora deu troco. Deu troco, chamou de ladrão. Só que ele deu troco com conhecimento de causa e fatos irrefutáveis. É diferente de quem acusa por acusar. Ele está sabendo. Então, duas considerações, doutor Miguel, que eu queria fazer aqui. Primeiro, né, que apesar dele ter generalizado, a gente vai deixar o vídeo, vamos deixar o link completo desse vídeo, dessa que ele chama de ensinamento. Mas olha, apesar de em certos trechos ele generalizar, mas ele nunca foi da igreja A, da igreja B, da igreja C, para conhecer. A igreja e a administração que ele conhece chama-se IEADPE. Então ele diz que pastor que não presta conta, diz claramente isso. É ladrão. É ladrão e lobo, devorador que está enganando. Isso é muito grave. Muito grave. É muito grave.
E uma outra coisa que ele diz, e eu disse lá no primeiro bloco, que quem não presta conta na igreja não tem autoridade para ensinar. Isso é verdade. Isso é a mais pura e cristalina verdade. Falta de transparência. Olha, se eu não dou transparência às minhas ações, eu tenho coisa a esconder. E se eu tenho coisa a esconder, eu penso que se eu mostrá-la, vai causar um desarranjo, uma desestruturação, uma desarmonia. É por isso que eu escondo. E uma segunda coisa que ele fala, e aí eu queria aconselhá-lo, né, doutor Miguel? Olha, porque eu vou insistir. Nós não temos nada. Se você quer contribuir com voluntariedade, contribua dentro de suas possibilidades, olha, com 10%, com 20%, com 30%. Até seu salário todo. Até seu salário todo. Venda até o que você tem para dar, porque era assim no princípio, na igreja primitiva. Só que a finalidade era para que houvesse mantimento e socorrer os necessitados. E tinham tudo em comum, significa prestação de contas. Prestação de contas. Então, quando ele diz que a segunda consideração que eu quero fazer é que existem alguns iotubistas, eu queria dizer, olha, pastor, diga isso não. O que o senhor aprendeu, que eu sei que o senhor aprendeu durante todo o tempo que o senhor passou no Ministério de Recife, na IEADPE, tanto o senhor ouviu muitos desvios de conduta, indiretas, ofensas, não é? Coisas que não se deve dizer a ninguém, como o senhor ouviu na prática. Deixe lá, sepulte, compreendeu? Não replique, porque isso pode trazer prejuízo, veja, para a sua reputação, para o seu ministério. Porque o senhor sabe que eu nunca vi a pessoa se envolver em piche e não se melar. Impossível. Em lama e não feder. Agora, se limpe dessas amarras, não pratique as mesmas ações acusando quem não lhe acusa e só está pedindo transparência. Então, nós aqui não somos contra nenhuma administração de igreja. Esses que o senhor chama de ladrão, de lobos e com propriedade, é isso que nós combatemos. Então, quando o senhor quiser ensinar, doutrinar a igreja, doutrine com elegância, doutrine dentro da palavra de Deus, não vá buscar hábitos e costumes que o senhor viu, ouviu e que só servem para sujar a reputação, se o senhor replicar. Então não faça isso não, tá certo? É um conselho que eu lhe dou. Até porque, Josué, o que nós falamos aqui é essa doutrina distorcida dos dízimos. É uma doutrina que o pessoal tem como base de fé. A gente vai ver após aqui O desenrolar de pastores que dizem que se você não pagar dízimo, vai para o inferno. É muito grave isso. E o dízimo agora é caminho do céu? Só vai para o céu quem paga dízimo? Isso é uma doutrina satânica distorcida. Exatamente aquela parte ardilosa do estelionatário para enganar. Então, esses pastores que utilizam dessa falsa doutrina são pessoas que podem sim ser denunciadas, porque enganam pessoas que ganham salário mínimo, são pessoas que vivem de auxílio do governo, são pessoas que são ambulantes, que trabalham de manhã para se alimentar à noite, são empregadas domésticas, são pessoas que não têm nenhuma renda, fica fazendo biscate, o que faz? Leva para a igreja. Infelizmente, existe isso exatamente por conta dessa doutrinação falsa, que tem como um padrão geral de dizer que é para sustento da obra. Aí esquece de que nessa obra que eles falam, é a obra também de enriquecimento pessoal. Todos são ricos, Josué. Eu recebi, e a gente não vai replicar aqui, doutor Miguel, um videozinho
onde mostra